Olá, profissionais de SMS! Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre SESMIT, mas vamos falar sobre as atribuições que o SESMIT tem, os dilemas que nós enfrentamos no dia a dia e algumas dicas legais para melhorar, deixar o nosso dia a dia mais leve, mais tranquilo. Vem comigo! Você já é inscrito ou inscrita no nosso canal? Muito obrigado. Se não é, se inscreve aí. Bom, o SESMIT, ele está na NR04. Então, como é que chama a NR04? Vai chamar Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, a nossa famosa medicina ocupacional. Então, geralmente, a nossa área é uma área que tem a parte de segurança do trabalho e medicina ocupacional. E foi agregada a parte de meio ambiente também. A última revisão da NR4 foi no dia 2/5/2016. Mas aí você deve estar se perguntando, poxa, mas em 2021 agora estão mexendo na NR4. Exatamente, a comissão tripartite está revisando o texto da NR4, que é muito esperado por muitos profissionais. A previsão para a publicação da nova NR4, ou seja, com o texto revisado, é só no segundo semestre aí de 2021, por volta de dezembro. Isso de acordo com a agenda regulatória da CTPP. Então, se você entrar lá no site do ENIT, você consegue consultar a agenda da CTPP, ou seja, os textos que estão sendo discutidos das NRs que estão em revisão. Então, você consegue ter uma ideia de quando aí eles serão publicados. Então, vamos esperar aí ansiosos com esse novo texto. Mas, enquanto esperamos, vamos dar uma olhadinha na NR que está vigente. Então, dentro da composição do SESMIT, quais são as funções que nós temos? Então, nós temos o engenheiro de segurança do trabalho, que tem uma jornada aí integral de 6 horas e parcial de 3 horas. Aí você deve estar se perguntando, opa, peraí, mas a maioria dos engenheiros trabalha 8 horas. Exato. Só que a NR de 6 horas período integral, assim como para o médico do trabalho. Então, tanto o médico, o engenheiro e o profissional de enfermagem, ou seja, o enfermeiro do trabalho, eles podem trabalhar período integral 6 horas e parcial 3 horas. Então, por que a maioria das empresas pede para que o engenheiro trabalhe 8 horas? Normalmente é prática de mercado, mas não é o que está na NR4. Então, se você dá uma olhadinha na NR4, tem a carga horária lá. O técnico de segurança do trabalho tem uma carga horária de 8 horas, assim como o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Aí você deve estar falando, poxa, mas no quadro da NR4 não fala em técnico de enfermagem, fala em auxiliar. Mas se você olhar no texto da NR que foi revisado, né, no texto da última revisão, ele traz sim que a informação que o técnico de enfermagem equivale ao auxiliar de enfermagem no quadro para o dimensionamento. Quais são as principais atribuições que nós temos aí nos profissionais do SESMIT? Primeiro, são aplicar os conhecimentos. Então, o pessoal da segurança, dentro da segurança, vai aplicar os conhecimentos técnicos na área de segurança e os profissionais da medicina, os conhecimentos de saúde, para trabalhar sempre na parte de prevenção. Então, a base da segurança do trabalho e da medicina está sempre voltada à questão de identificação de perigo, avaliação e classificação do risco. Não é à toa que o PGR que está vindo aí está todo baseado nisso. E o PPRA também era baseado nessa questão de identificação de perigo, avaliação e classificação de risco. Então, é extremamente importante você entender aí esses conceitos. O SESMIT também ele determina os EPIs. Então, quais EPIs são recomendados para determinadas funções. Então, quem pensa que é a área de suprimentos, não é a área de suprimentos que vai dizer, essa área de suprimentos ela compra os EPIs, mas a área de segurança e medicina ocupacional ela que vai recomendar colaborar com novos projetos, então implantação de novos projetos, gestão de mudança. Então, a área do SESMIT em si, de segurança e saúde, precisam estar envolvidos. A área de meio ambiente também, porque de repente vai gerar um resíduo novo processo, precisa da área de meio ambiente. A gente vai ser responsável tecnicamente, então, por orientar as demais pessoas. Por quê? Porque nós detemos o conhecimento, estudamos para isso. Somos colaboradores como os demais, mas nossa função é justamente orientar as pessoas sobre a questão do risco, sobre a questão da doença ocupacional, trabalhar na prevenção por meio da orientação, adoção de medidas preventivas. Então é justamente nesse sentido que nós somos responsáveis. E lembre que nós não podemos ser omissos, porque se nós somos omissos, nós deixamos de
proteger aquela pessoa, ou seja, nós temos de dar uma informação importante. Então é sempre importante que a gente esteja atualizado sobre os processos aí. A gente precisa apoiar os treinamentos e manter um contato constante com a CIPA, porque a CIPA é um braço do SESMIT, então são formados por colaboradores eleitos e indicados pelo empregador, mas é um braço aí do SESMIT. Por quê? Porque eles vão ajudar nas inspeções de segurança, ajudar nas verificações, vão trazer sugestões, eles vão literalmente ser as vozes dos colaboradores por meio da segurança. Então, eles vão trazer essa informação para a segurança e a segurança vai avaliar melhor. Promover a conscientização, então, parte de conscientização, orientação dos colaboradores, principalmente na parte de campanhas. Então, campanhas precisam ser feitas permanentemente, ou seja, continuamente, faz campanhas. Porque é através das campanhas que você consegue motivar o pessoal e orientá-lo sobre as coisas que estão acontecendo, as medidas de prevenção. É extremamente importante a gente ter campanhas e eventos nas empresas. Tem que esclarecer também a questão de doenças ocupacionais e acidentes. Então, o que são, como é que acontece, como é que é a classificação, isso é importante os colaboradores saberem. Porque muitos colaboradores têm dificuldade para entender que, por exemplo, uma doença ocupacional equipara a seu acidente de trabalho. Além disso, o SESMIT também precisa analisar e registrar aquelas informações que estão nos quadros. Então, você tem o quadro 3, 4, 5 e 6 da NR4, que antigamente a gente tinha que protocolar na regional do trabalho. Agora não, agora você mantém na empresa atualizado e aí, claro, se o fiscal chegar e solicitar, você apresenta. Lembre-se que os profissionais da área de segurança, eles são exclusivamente, de segurança e medicina, são exclusivamente para trabalhar desempenhando essas atribuições. Porém, se for necessário, eles podem muito bem trabalhar na parte de atendimento de emergência? Pode. E geralmente é o que acontece. Geralmente nós, profissionais da área de segurança, é que cuidamos da parte de dimensionamento de brigada, corpo de bombeiros. Mas se você tem aí a oportunidade de ter profissionais especialistas, então bombeiros civis e tudo que vão trabalhar na parte de atendimento de emergência, muito bacana. Se não tem, você ajuda a colaborar aí, formar sua brigada, treinar o pessoal, está sempre atento e inspecionar os equipamentos. Bom, alguns dilemas que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Então, sim, chegue mais perto que assim, a gente tem alguns dilemas na área de segurança, como todas as áreas. A área de segurança não é diferente, só que a gente tem alguns paradigmas aí e tem algumas contradições, né? Bom, nós trabalhamos na parte de prevenção e doenças ocupacionais. Nós identificamos perigos, avaliamos e classificamos os riscos. A gente vai propor medidas? Sem dúvida. Só que quem vai dar os recursos para implementar essas ações? Geralmente é o empregador. Ou, por exemplo, se você é prestador de serviço e tudo, e você tem um contrato de prestação de implementação também, aí você que vai fazer a implementação. Mas geralmente a gente vai propor as ações e vai monitorar. Quem vai dar os recursos para essas ações, para implementar as ações de melhoria ou as ações para eliminar ou reduzir a exposição ao risco, é o empregador. E a segurança vai distribuir esses recursos da melhor forma possível. Então, precisa ser assertivo na distribuição desses recursos. Muitas das vezes, a segurança só vai monitorar. Quem vai implementar as ações são as áreas operacionais. E aí, precisa-se ter essa sinergia com as áreas operacionais para que funcione, né, o plano de ação de forma que a ação seja implementada corretamente e dentro do prazo necessário. Tem que reavaliar constantemente a questão do perigo, do risco? Sim, é uma constante. Então, é algo que você vai fazer no seu dia a dia. Por quê? Por mais que a atividade seja cíclica, pode ser que você tenha uma quebra da rotina, às vezes em um dia, e aí aconteça um acidente ou uma exposição e gera uma doença ocupacional. E é isso que a gente não quer. A gente tem que aprender muito a ouvir as pessoas. Então, seja os colaboradores ou o empregador. O empregador vai sempre pender mais para o lado dele, então ele vai querer sempre estar respaldado frente à legislação, frente a um processo. O empregador, o empregado, né, o colaborador, a gente vai precisar ouvir por quê? Porque ele está no dia a dia, é ele que opera o equipamento. Então, ele percebe, muitas vezes ele percebe algum risco diferente, ou a máquina está funcionando de uma forma diferente, está fazendo ruído a mais. Então, ele vai trazer isso para a segurança. Então, a gente precisa ser bons ouvintes e bons observadores. Vamos tomar decisões? Sim, muitas. Então, no dia a dia do profissional da área de segurança, a gente toma decisões que deixam algumas pessoas felizes e outras não. Infelizmente, não conseguimos agradar todos. Mas nós sempre buscamos a decisão que vai expor menos pessoas ao risco e, além do que, sempre procurando trabalhar de forma amparado pela legislação, ou seja, pela norma. Otimizar os recursos. Geralmente a área de segurança tem poucos recursos.
Então, como é que a gente faz? As empresas, quando elas têm os profissionais da área de segurança, tem geralmente baseado no que está na NR4 e os recursos são limitados para a área de segurança. Por quê? Porque eles entendem que a área de segurança é uma área de apoio. Então, nós temos que fazer muito com pouco recurso. Então, busque, né, o recurso, assim, colocar o recurso naquilo que tem potencial maior de risco e coloque isso dentro do tempo. Às vezes você consegue dividir o recurso para que você consiga investir aos poucos e fazendo acontecer as coisas nas áreas. Tenha um bom network com as outras áreas, outros departamentos. Isso ajuda muito e facilita demais implementar as ações e até angariar recursos para você fazer modernizações aí que você veja que seja necessário. Você sempre vai trabalhar na parte de prevenção para melhoria? Sim, tanto para melhoria da condição do colaborador no serviço, quanto para o empregador. Então, a gente sempre vai estar meio que na balança, né, no dia a dia, né? Nem muito céu, nem muito terra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir o colaborador, ouvir o empregador e tá sempre ali, buscando melhorias que nem onere demais a empresa, mas que também não expõe o colaborador a um risco. Nós vamos sempre mediar conflitos? Sem dúvida nenhuma. Então, conflito entre áreas, entre departamentos, entre setores, entre subcontratados e às vezes até mesmo dentro da área de SMS ou do SESMIT. Porque às vezes tem profissionais e profissionais. Tem ótimos profissionais, tem profissionais que são mais medianos e tem profissionais que infelizmente, né, ainda estão caminhando, precisam amadurecer um pouco. Então, tem conflitos? Constantemente. Às vezes até conflitos entre os próprios profissionais da área de SMS por questão de conhecimento. Então, às vezes um interpreta de um jeito, outro interpreta a norma de outra forma, mas lembre-se, acima de tudo, respeito, né? Tem que respeitar a opinião do outro. Então, vai ter um debate técnico? Ok, tem um debate técnico, mas acima de tudo respeito, porque todos somos profissionais. Então, tem que haver esse consenso, e aí vocês conversam, alinham, né, negociam e chegam num consenso. Com os departamentos, a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, subcontratados, tem 3, 4 subcontratados para fazer a mesma atividade, são atividades sobrepostas, não dá para fazer. Então, tem que ter um alinhamento de cronograma justamente para as coisas fluírem melhor e conseguir executar. Então, nós da segurança trabalhamos nessa parte de mediação também. É bem interessante. Agora, algumas dicas, né? Então, já falamos dos dilemas, agora vamos falar algumas dicas para melhorar em nosso dia a dia. A gente ter gestão de pessoas. Não é porque nós somos profissionais especialistas técnicos, nós não vamos ter gestão de pessoa. Não adianta nada nós termos técnicos, ter um excelente conhecimento, se a gente não tem gestão de pessoas, se a gente não é agradável com as pessoas, educado e respeitoso com as pessoas. Não vai funcionar, as pessoas não vão ter empatia conosco. E precisa disso, por quê? Porque nós permeamos entre todos os departamentos da empresa e nas demais empresas subcontratadas também. Então, tem que ser comunicativo, sem dúvida, bom ouvinte, ser sincero, mas sem ser agressivo, sem ser ríspido, né? E conduzir a conversa de forma harmônica, da melhor forma possível, mas com sinceridade. Então você vai conduzindo a conversa de uma forma sincera, harmônica, mas sem perder a seriedade da informação que precisa ser passada. Então, lembre-se, tem várias formas de dizer um não, por exemplo. Mediar conflitos, principalmente. Então, para mediar, você precisa conhecer profundamente o processo. Porque se você não conhecer o processo, você vai acabar pendendo para um lado ou para o outro que talvez esteja errado. E conhecer a legislação, para você poder defender o ponto de vista e mediar o conflito. Falar, não, gente, olha, vamos fazer mais assim, mais assado. Você precisa conhecer muito bem o processo e a legislação. Tem que fundamentar tecnicamente muito bem. A pessoa precisa entender as razões pelo qual vai fazer da forma A e não da forma B. Muitas vezes nós temos que ser flexíveis. Então, lembra, profissional de segurança, a gente nem sempre vai ter a razão. E a gente vai precisar ser flexível. Muitas vezes a gente tem a razão, mas a gente vai precisar ser flexível para que a atividade aconteça. Eu não estou dizendo para você deixar expor as pessoas ao risco, não é isso. Mas a gente vai procurar a melhor forma de fazer. Conseguiu minimizar a exposição? Opa, dá para fazer a atividade dessa forma, então vamos fazer. Problemas todas as empresas vão ter, subcontratadas também. Nós temos que levar soluções para os profissionais, ou seja, para os demais profissionais, para os demais departamentos, nós temos que dar o suporte. Outro é o conhecimento da informação. Quem detém a informação, detém o tesouro, né? Só que a informação não é para ficar guardada com você, a informação é para ser compartilhada. Quanto mais pessoas conhecerem sobre os riscos, as proteções, os programas, os planos, melhor. Mais adeptos você vai ter e mais convincente você vai ser.
quando você precisar explanar uma questão de risco, uma medida protetiva necessária. Então, você precisa se manter atualizado com referente à legislação, às normas regulamentadoras e também outros cursos. Então, faça cursos. É importante para nós profissionais da segurança, não somente cursos na área técnica, mas outros cursos, por exemplo, fazer um curso de abordagem, de técnicas de abordagem, fazer curso de oratória, ou então fazer curso de postura, né? Ou fazer vários outros cursos, vai fazer curso de línguas. Então, é importante a gente ter curso na legislação? Sem dúvida. A gente ter cursos que nos agreguem tecnicamente, sem dúvida, mas também que nos agreguem como pessoa. Porque se você for uma pessoa que é uma pessoa mais positiva, uma pessoa aberta, flexível e tudo, fica muito mais fácil de você convencer o outro a fazer as coisas de forma segura. Bom, essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixe abaixo. Antes de você ir, vai deixando aquele like. E eu quero saber por que você decidiu fazer segurança do trabalho ou medicina ocupacional. Conta aí pra mim nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.